Concurso de Santos 2022. A gente vai continuar aqui a leitura dos dispositivos e nesse vídeo aqui a gente vai ler Educação na Constituição. A gente vai ler do artigo 205 até o artigo 214 e no final vamos fazer alguns exercícios, algumas questões para treinar o conhecimento. Então vamos lá. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 205 cai pra caramba em concurso. Então, grava aí. Educação, direito de todos, dever do Estado e da família. É promovida e incentivada com colaboração da sociedade e visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Vamos para o artigo 206, esse que é o campeão de cair em concursos. Artigo 206 é aquele artigo que você tem que ler todos os dias, igual uma oração quando acorda. Então, vamos lá. Fala sobre os princípios. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Antes de continuar aqui a ler o resto, presta atenção. As bancas gostam de trocar esse igualdade por diferenciação, gosta de trocar esse liberdade, gosta de trocar esse pluralismo de ideias por igualdade de ideias, tá? Toma muito cuidado com isso. 5. Eita bexiga. 5. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Toma muito cuidado que a banca gosta de falar que é da rede pública e privada, tá? 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Garantia de padrão de qualidade. Piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública, nos termos da lei federal. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Esse artigo 206 tem que ler todos os dias. É importantíssimo esse artigo. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração ou adequação dos seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vamos para o artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esse artigo 207 eu tenho uma história com ele, caiu num concurso e eu gravei que as universidades elas têm autonomia, né? Não é soberania, é autonomia. E a banca, a filha da mãe, ela tirou esse in aqui, ó, e colocou dissociabilidade. E eu, na pressa, errei a questão, porque eu não vi que a banca tinha trocado isso. As bancas costumam mesmo tirar esse in aqui e colocar dissociabilidade. Então, toma cuidado. Universidade, ela goza de autonomia, tá? E ela segue o princípio da indissociabilidade, tá? Entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir
professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Então, é facultado para as universidades contratar professores estrangeiros, tá? Na forma da lei. O dispositivo, parágrafo 2º, o dispositivo nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Vamos seguir, não tem segredo, né? Até aqui tudo tem lógica, tudo faz sentido. Para quem está na educação, isso aqui é moleza. Vamos falar do dever do Estado aqui. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, esse artigo 208 também é importante, hein? Decorar ele, tá? Vamos lá, garantia. Eita, travando tudo aqui. Vamos lá. 1. Educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos. Grava isso. De idade. Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria. Progressiva universalização do ensino médio, gratuito. Cuidado com isso aqui. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Cuidado para não errar isso, tá? Educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. Olha quanta coisa para decorar aqui, hein? Vamos lá para o inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Inciso 7º. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Grava essa palavrinha aqui, hein? Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Então, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Vamos seguir. Agora travou lindo. Destravou. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência da escola. Então, competência do poder público, recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe chamada e zelar junto com os pais ou responsáveis pela frequência na escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Bora seguir. Parágrafo 1º, ensino religioso. Cai bastante isso aqui de ensino religioso, vocês vão ver nas questões. O ensino religioso de matrícula facultativa, lembra que o ensino religioso é de matrícula facultativa, constituirá disciplina nos horários normais de aula. Então, ensino religioso, matrícula facultativa e é
e ele vai ser ofertado nos horários normais de aula, nas escolas públicas de ensino fundamental. 3 coisas importantes nesse artigo. Ensino religioso, matrícula facultativa, oferecido no horário normal de aula nas escolas públicas do ensino fundamental. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Então, o ensino fundamental regular é em língua portuguesa. Assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios, organização em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. Então, o sistema de ensino é em regime de colaboração. Colaboração entre quem? União, Estado, DF e município. Bora seguir. Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e municípios. Vamos ler isso aqui direito. Está falando que a União ela vai organizar o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios também. Ela vai financiar as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, uma função redistributiva e supletiva, de forma a garantir uma equalização de oportunidades educacionais e um padrão mínimo de qualidade do ensino, tá? Mediante o quê? A uma assistência técnica e financeira que ela vai fornecer aos estados, ao DF e aos municípios. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Grava isso. O município, prioritariamente, ele atua no ensino fundamental e na educação infantil. Os estados, parágrafo 3º. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Moleza, né? Município atua no ensino fundamental e educação infantil. Estados e DF atua no ensino fundamental e ensino médio. Pensa assim, começa no município e acaba no estado. Parágrafo 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Isso aqui isso aqui foi colocado em 2020, então a possibilidade disso aqui cair é grande, tá? Tudo que é atualizado pode cair. Então vamos dar uma estudadinha nesse aqui, ó. Tá falando que na organização dos seus sistemas de ensino, a União, o Estado, o DF e os municípios, eles vão definir formas de colaboração, de forma que assegure a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Moleza, né? Parágrafo 5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente o ensino regular. Parágrafo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Então, 2020 também, já marca um asterisco aqui. Vamos lá, parágrafo 7º. O padrão mínimo de qualidade, de que trata o artigo 1º, lembra? Padrão mínimo de qualidade. Quem vai oferecer o padrão mínimo de qualidade? Vamos lembrar aqui, a União, né? Que organizará o sistema lá. Vamos lá. O padrão mínimo de qualidade, de que trata o parágrafo 1º deste artigo,
considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, pactuados em regime de colaboração, na forma dispostas em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 dessa Constituição. Gravou isso aqui? Padrão mínimo de qualidade, tá? Ele vai considerar as condições adequadas de oferta, tá? E a referência dele vai ser o custo aluno-qualidade, tá? E vai ser pactuado em regime de colaboração na forma disposta na lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23. Artigo 212, vamos embora. A União... esse 212 aqui é o artigo, tá? Ele cai? Cai. Quem não lê a Constituição se ferra nesse artigo aqui. Vamos lá. A União aplicará anualmente, gravou? Nunca menos de 18, e os estados, Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. E esse 212 aqui, ó, é o seguinte. Tá funcionando. Deu um probleminha aqui. Vamos lá, artigo 212. Vamos entender esse artigo 212 aí. Fala que a União, ela vai aplicar anualmente nunca menos de 18, tá? E os estados, o DF, os municípios, no mínimo 25% da receita resultante de impostos, tá? E compreende também a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Vou até fazer um esquema aqui, eu vou tentar, hein? Vou fazer União. A União, ela aplica anualmente nunca menos de 18. Então, nunca menos de 18%. Quando eu falo estados, Distrito Federal, fazer um D aqui vai ser um O. E municípios, 25% no mínimo, tá? Da receita resultante de impostos e compreende também aquelas receitas provenientes de transferências, tá? Para manutenção e desenvolvimento do ensino. Grava esses dois números, União 18, estados, DF, municípios 25. Grava isso aqui, hein? Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito de cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo 2º. Para o efeito do cumprimento do disposto no caput desse artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Vamos seguir. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento nas necessidades do ensino obrigatório. Então, ó, distribuição de recurso assegurar prioridade no quê? Atendimento das necessidades do ensino obrigatório, tá? No que se refere à universalização, garantia do padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, inciso 7º, serão financiados com recursos provenientes de onde? Das contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Isso aqui já caiu em questão de concurso, tá?
E eu grifei exatamente a resposta que a banca pedia: contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Vamos lá, vamos seguir? Parágrafo 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados em educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Parágrafo 7º, 2020 ainda é uma vedação. Se liga só. É vedado, quando você vê é vedado, pode ser que caia. O uso dos recursos referidos no caput. Que recurso é esse aqui, ó? Referido no caput. Vamos lá. Receita resultante de impostos. Então vamos lá. Ai, nem sei onde eu estou mais. Onde é que eu li isso aqui? Cheguei. É vedado o uso dos recursos referidos no caput, que é a receita proveniente de impostos. E nos parágrafos 5º e 6º desse artigo, 5º e 6º, deixa eu olhar. 5º e 6º, contribuição do salário social do salário educação, recolhida pelas empresas. E o artigo 6º e o parágrafo 6º, perdão, cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social. Então vamos lá. É vedado o uso dos recursos referidos no caput, que é a receita proveniente de impostos, e nos parágrafos 5º, que é a contribuição social do salário e educação recolhida pelas empresas, e parágrafo 6º, que são as cotas estaduais e municipais de arrecadação da contribuição social do salário e educação, deste artigo, para pagamento de aposentadoria e pensão. Então, não pode usar esses recursos para pagamento de aposentadoria e pensão. Ó, probabilidade de cair isso aqui é grande, viu? Vamos seguir. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput desse artigo e no inciso 2º do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como a recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriores praticadas. Ó, 2020 também. Parágrafo 9. Nono. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação, tá? Então a lei, ela vai dispor sobre normas de fiscalização, avaliação e de controle das despesas com educação, tá? Em quais esferas? Na esfera estadual, distrital e municipal. Artigo 212-A. 212-A. Isso aqui caiu, acho que foi no último concurso que eu fiz em Cubatão. Os estados, Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Então, bora lá. Então, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ele vai destinar parte daqueles recursos, tá, do caput do artigo 212, que é a receita de impostos, tá, para manutenção e desenvolvimento do ensino na educação básica. E também para remuneração condigna dos profissionais, né? Melhorar o salário dos professores, tá? Só que vai ter que respeitar algumas condições. Vamos ver as condições aqui.
Inciso 1º. A distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, de natureza contábil. Então, vamos lá. Distribuição dos recursos, tá? E de responsabilidades entre DF, Estado e município, ela é assegurada como? Mediante uma instituição, tá? No âmbito de cada Estado e DF, de um Fundeb, ok? Os fundos referidos no inciso 1 deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 155. Dificilmente vai cair uma questão que faz menção a outro artigo, um artigo que faz menção a outro, né? Não custa ler e dar uma estudada. Eu nem vou perder muito tempo com isso aqui, mas você lê em casa, tá? Vamos lá. Os fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 155. O inciso 2 do caput do artigo 157, os incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 desta Constituição. Dá uma lida em tudo isso aqui, só para você não ficar sem saber. Vamos lá? Inciso 3, 2020 também. Os recursos referidos no inciso 2 do caput desse artigo, que foi tudo isso aqui, serão distribuídos entre cada estado e seus municípios proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades de educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas ponderações referidas na linha A do inciso 10 do caput e no parágrafo 2º deste artigo. Vamos lá, vamos seguir. Inciso 4. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo. Inciso 5. A complementação da União será o equivalente a no mínimo, complementação da União, no mínimo 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2º do caput desse artigo, distribuído da seguinte forma. Eita, esse aqui. Se a banca quiser bagunçar, são esses artigos. Vamos lá. Complementação da União, tá? Que é equivalente a no mínimo 23% do total dos recursos a que se refere o inciso 2 lá do caput desse artigo. Vamos lá. Vai ser distribuído da seguinte forma: 10 pontos percentuais no âmbito do Estado e Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, nos termos do inciso 3º do caput desse artigo, não alcançar o mínimo devido nacionalmente. Beleza? B. No mínimo 10 inteiros e 5 décimos pontos percentuais em cada rede pública do ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, referido no inciso 6º do caput desse artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 2,5 pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, então, aquela rede pública que fez melhoria prevista em lei, alcançar a evolução de indicadores a serem definidos de atendimento
e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Vamos seguir, vamos seguir. Conferindo só se o microfone está funcionando. O VAT, prestou atenção no que é o VAT? É o valor anual total por aluno, tá? VAT. Será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10 do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no parágrafo 1º e consideradas as matrículas no termos do inciso 3º do caput deste artigo. Inciso 6º, sétimo, né? Um 7 isso aí. Os recursos de que tratam os incisos 2 e 4 do caput desse artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição. Artigo 8º. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 desta Constituição suportará no máximo 30% da complementação da União, considerados para os fins desse inciso os valores previstos no inciso 5 do caput deste artigo. Inciso 9, deixa eu arrumar isso aqui. O disposto no caput do artigo 160 dessa Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2 e 4 do caput desse artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. Eu acho difícil cair algum dispositivo desse, eu só estou fazendo a leitura para desencargo de consciência. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput e no parágrafo 1º do artigo 208, e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição sobre. Então vamos lá. A organização dos fundos referidos no inciso 1 do caput desse artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observadas as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. A forma de cálculo do valor anual por aluno, decorrente do inciso 3 do caput desse artigo e do valor e do VAT recebido no inciso 6º do caput desse artigo. C. A forma de cálculo para a distribuição prevista na linha C do inciso 5 do caput desse artigo. D. A transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1 do caput desse artigo, assegurar a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. E o conteúdo e a periodicidade da avaliação, por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. 9. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1 do caput desse artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso 5º do caput desse artigo. Será destinado o pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5 do caput desse artigo,
o percentual mínimo de 15% para as despesas de capital. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais de magistério e educação básica pública. Eu já acho que esse pode cair. Lei específica vai dispor sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública. 13. A utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referido no inciso 5º do caput desse artigo, é vedada. Olha, vedaçãozinha aqui. Dá uma lida com cuidado nesse artigo aqui, tá? Vê o que ele está falando bonitinho. Vê aqui esse parágrafo 5º do 212. Que vedação eles gostam. O cálculo do VAT, referido no inciso 6 do caput desse artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 do caput desse artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades: receitas de estados, do Distrito Federal e de municípios vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, não integradas dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo. Cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário educação, de que trata o parágrafo 6º do artigo 212 desta Constituição. Complementação da União transferida a estados, a Distrito Federal e a município, nos termos da linha A do inciso 5 do caput desse artigo. Parágrafo 2º. Além das ponderações previstas na linha A do inciso 10 do caput desse artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Parágrafo 3º. Será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso 5º do caput desse artigo, nos termos da lei. Bora para o artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei. Que 1. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros na educação. 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Esse artigo 203 já caiu bastante em concurso. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Ó. O que ele está falando? Que os recursos públicos, tá, serão destinados às escolas públicas. E esses recursos eles podem ser dirigidos para escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Fechou aqui? Tá. Tudo isso definido em lei, tá? Mas essas escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, elas têm que comprovar uma finalidade não lucrativa e aplicar os seus excedentes financeiros em educação, tá? Também, essas escolas têm que assegurar a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao próprio poder público, tá? No caso de encerramento das atividades. Então, dá um tapinha nesse artigo aqui, ó. Recurso público, ele é destinado à escola pública e pode ser dirigido para as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, tá? Mas tem dois requisitos, tá? Primeiro, essas escolas elas têm que comprovar uma finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes financeiros em educação. No caso do encerramento das atividades, elas têm que assegurar a destinação do seu patrimônio para outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata esse artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para que demonstrem insuficiência de recursos
quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede na localidade. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão, de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214, cai pra caramba esse artigo, hein? 214, pra gente fechar aqui, ó. A lei estabelecerá Plano Nacional de Educação, de duração decenal, tem 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzem a... vamos lá! Plano Nacional de Educação, duração decenal. Tá? Então vamos lá. Presta atenção. Qual é a proposta dele? Erradicar o analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria na qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Então esse artigo aqui, ó, leia bastante. Chegamos ao fim aqui da leitura. Vamos fazer algumas questões para encerrar. Vocês estão cansados? Eu não tô. Vamos embora, vamos fazer umas questões agora só para a gente gravar esse conteúdo. Bugou, olha só. Bugou, deixa eu dar um F5 aqui para ver se melhora. Aqui é tudo ao vivo, tá? Quem estuda para concurso não tem tempo de ficar editando vídeo, é assim mesmo. Vamos lá? Primeira questão. Banca AMEOSC, nem sei que banca é essa. Vamos lá, Prefeitura de Bandeirantes, Santa Catarina. Ó, falei o ensino religioso. O ensino religioso constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. E segundo a Constituição brasileira, é uma disciplina de matrícula facultativa. A gente leu lá que o ensino religioso é disciplina facultativa. Então, provavelmente a resposta já é essa. Vamos marcar. Vamos ver as outras. A escola determinará quem deve se matricular nessa disciplina? Claro que não. É uma disciplina obrigatória? Não é, é facultativa. As secretarias municipais determinarão quem deve... Não, nada a ver. Então, letra A. Vamos ver aí se a gente acertou? Letra A. Vamos seguir. Questão 2. Conforme previsão FCC, hein? Banca do meu coração. Conforme previsão expressa da Constituição Federal de 88, o dever do Estado com a educação é efetivado mediante a educação básica obrigatória e gratuita na faixa etária dos, vamos ver se vocês lembram, 6 a 17 anos, 4 a 17, 5 a 14, 6 a 14 ou 5 a 17? Se você lembrou, dos 4 aos 17 anos. Vamos seguir. Questão 3. A Constituição Federal de 88, no artigo 210, parágrafo 1º, registra que o ensino religioso constituirá disciplina nos horários normais das escolas cristãs de ensino fundamental, nada a ver. Pública de ensino fundamental é isso aqui. Escola militar não, escola confessional não, duas seriadas também não. Então, ensino religioso, matrícula facultativa e nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Vamos lá, mais uma. VUNESP, vamos lá. A Constituição Federal estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E ainda que, vamos lá,
As universidades gozam de parcial autonomia. É parcial autonomia? Não, elas têm autonomia. Então aqui já está errado. Nem vamos ler o resto. A educação básica obrigatória é gratuita dos 3 aos 17. A gente já sabe que a educação básica obrigatória ela é gratuita dos 4 aos 17 anos. Então essa aqui está errada também. Atendimento ao educando na primeira etapa da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar é na primeira etapa? Não, é durante todo o ensino. Na organização de seu sistema de ensino, a União, os Estados e o Distrito Federal, os municípios, definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Olha, acho que é essa, hein? Vamos ver a letra E. O ensino é livre à iniciativa privada, com normas próprias de educação, independente de autorização, nada a ver, né? Então, alternativa correta, letra D. Vamos lá, questão 5, banca UFR. Eu vou pular isso aqui. Vamos pular isso aqui. Vou pegar uma questão aqui de professor. Olha aqui, ó. IDECAM. Instituto Federal Baiano, professor de biologia. Ainda em relação ao direito à educação, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto, vamos lá, gratuidade do ensino público em estabelecimentos não oficiais. Estranho, né? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Isso aqui está lá na Constituição. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente em concurso público, de provas e títulos ao das redes municipais, também está na Constituição. Garantia de padrão de qualidade está na Constituição. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, também está na Constituição. Essa questão ela está pedindo a exceção, então a exceção é esse aqui, tá? A gratuidade do ensino público em estabelecimento oficial, tá? Então, vamos lá, mais uma questão. Vou pegar mais uma aqui de professor. Educação. Oi, bati a cara no microfone aqui. Vamos lá. Consulplan, Prefeitura de Formiga, Minas Gerais. Nem sei onde fica isso. Vamos lá. A Constituição Federal estabelece expressamente que o Plano Nacional de Educação, vamos lá, tem por objetivo a promoção humanística e religiosa do país. Religiosa, não. Tem duração decenal, sim. E o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação? Sim. Vamos ver a outra. Desenvolve-se por meio de ações integradas dos órgãos públicos do governo federal? Não só ele, né? Desenvolve-se em ações para erradicação da pobreza, das desigualdades, do analfabetismo? É só erradicação do analfabetismo, né? Então vamos lá. Letra B. Ó. Vou fazer mais uma aqui. Deixa eu ver mais uma de professor para a gente encerrar esse vídeo aqui que está bem longo já, né? Inspetor. Vamos ver uma boa aqui para a gente fazer. Vamos lá. A última, hein? A educação é um direito de todos, de acordo com o artigo 205. Portanto, em relação à educação especial, pode afirmar que a escola deve oferecer atendimento educacional especializado, preferencialmente na residência do aluno? Não. A escola deve oferecer atendimento educacional especializado em outro ambiente que não seja... Não. A escola deve oferecer atendimento escolar especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. É essa aqui, ó. Já vou marcar. Tá bom? A escola pode oferecer atendimento quando possível, não. Então, esse foi nosso vídeo. Ficamos por aqui. Releia os artigos. Vídeo bem longo. E na próxima, a gente vai continuar os nossos estudos. Até a próxima.